Nesse vídeo do canal Paquistão Viral, você vai entender de uma vez por todas o motivo de os carros serem cortados em partes estruturais para serem remontados em oficinas locais do Paquistão. Não é apenas um antes e depois, é toda a história que esses carros percorrem até chegarem no momento da remontagem. Ao mesmo tempo, você verá o processo completo de um desses veículos, desde a estrutura desmontada até o momento em que ele sai da oficina andando. No país de origem, normalmente o Japão, esses veículos usados são retirados de circulação após inspeções ou decisão do proprietário. Após isso, vão para leilões especializados. Compradores, na sua maioria com interesse em exportação, arrematam esses carros com base em critérios técnicos, mas principalmente margem de lucro. O veículo é enviado para pátios conforme seu destino. Alguns são apenas preparados com desmontagem parcial ou até mesmo cortes estruturais, como o que estamos vendo no vídeo. Esses veículos ou partes deles são preparados para envio, com documentação de exportação de veículo, peças usadas ou sucata. O produto exportado chega ao mercado destino, onde passa por um processo de remontagem e volta a circular normalmente. E é exatamente isso que vamos ver neste vídeo completo do Paquistão Viral. O veículo passará por etapas de soldagem estrutural, alinhamento de chassi, montagem externa, instalação de componentes mecânicos e elétricos, preparação de superfície e pintura completa, até o momento em que fica pronto para o novo proprietário. Você acompanhará cada fase do processo, desde a união das partes cortadas até os ajustes finais, testes de funcionamento e saída da oficina. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o que está achando e envie para os amigos. É dessa forma que você ajuda o canal a crescer e a trazer mais vídeos como este. O Sheiken é o sistema obrigatório de inspeção veicular do Japão. O nome vem de Jidosha Kensa Torokuzeido, que significa Sistema de Inspeção e Registro Automotivo. Todo veículo no Japão precisa passar pela inspeção para poder circular legalmente. Carros novos fazem a primeira inspeção após 3 anos. Depois disso, a inspeção é obrigatória a cada 2 anos. Sem o Sheiken válido, o veículo não pode rodar, não pode ser transferido legalmente e não pode renovar o registro. É verificado critérios técnicos e legais como sistema de freios, suspensão e direção, estrutura do chassi, iluminação, emissões de poluentes, nível de ruído, modificações fora do padrão original. O veículo precisa estar dentro das especificações técnicas exigidas pela legislação japonesa. Caso contrário, deve ser reparado antes da aprovação. O valor do Sheiken não é apenas a inspeção mecânica. Ele inclui taxa de inspeção, seguro obrigatório, imposto sobre o peso do veículo, taxas administrativas. Dependendo do modelo e da condição do carro, o custo pode variar significativamente. Em muitos casos, quando o valor para manter o veículo regularizado é alto em relação ao preço de mercado, o proprietário opta por vender o carro em leilão ou direcioná-lo para exportação. Esse sistema influencia diretamente o ciclo de vida dos veículos no Japão. Muitos carros ainda funcionais são vendidos antes da renovação da inspeção para evitar novos custos. Esses veículos entram no sistema de leilões automotivos, onde compradores locais e exportadores adquirem unidades para revenda ou envio para outros países. O rigor do sistema contribui para que muitos veículos deixem o mercado japonês ainda em condições operacionais, alimentando cadeias internacionais de comércio de usados e peças automotivas. O Sheiken não é apenas uma inspeção técnica. Ele é um mecanismo regulatório que organiza o controle de circulação, influencia o valor dos veículos e impacta diretamente o mercado global de carros usados.
O Japão possui um sistema de leilões altamente organizado para veículos usados. Existem mais de 100 casas de leilão em operação, com mais de 100 mil veículos disponibilizados semanalmente. Estes leilões servem como principal mecanismo de venda para carros que chegam ao fim da sua utilização no mercado interno. Os veículos são avaliados por inspetores independentes antes de serem listados, com relatórios de condição detalhados que incluem histórico de colisões, desgaste e reparos. E esses relatórios são distribuídos para potenciais compradores. Quando um veículo perde sua viabilidade para uso no mercado interno japonês, ele é retirado de circulação e pode ser direcionado ao descarte. Dependendo do estado do veículo, isso inclui venda a empresas de desmontagem certificadas, retirada de componentes de alto valor antes do descarte do resto da estrutura, segmentação da carroceria em metade ou partes menores para facilitar transporte e reduzir custo de espaço. Nessa etapa, é possível ver o veículo parcialmente montado. As laterais e as portas traseiras já foram posicionadas e soldadas à estrutura principal. Cada fase do processo segue uma sequência definida, pois o alinhamento depende da ordem correta de fixação, medição e soldagem.
Mesmo sendo um trabalho realizado de forma manual, sem uso de equipamentos industriais automatizados, os mecânicos paquistaneses aplicam técnicas aprendidas ao longo de muitos anos de prática. Esse conhecimento é transmitido de geração em geração, mantendo um método próprio de reconstrução estrutural dentro das oficinas locais. Após a união das partes principais, o próximo passo envolve a conferência de medidas, reforço das soldas, ajuste de folgas das portas e preparação da carroceria para as etapas seguintes de montagem e acabamento. Com a estrutura principal unificada, inicia-se a etapa de reforço interno. Pontos de solda são revisados, excessos são removidos e áreas críticas recebem chapas de reforço quando necessário. Em seguida, são feitas medições diagonais para confirmar que o chassi permanece dentro dos padrões de alinhamento definidos pelos próprios mecânicos, com base em medidas de referência. Depois da compra, o veículo é baixado do registro japonês e preparado para exportação. A partir desse ponto, entram dois fatores determinantes: logística e tributação. O envio internacional pode ser feito com o carro inteiro, geralmente pelo sistema Ro-Ro, onde o veículo embarca rodando, ou por container. O ando exportado inteiro, ele ocupa praticamente todo o espaço de um container de 20 pés, o que eleva o custo por unidade transportada. Já quando o carro é desmontado e cortado em partes estruturais, é possível acomodar mais de uma carroceria no mesmo container, além de motores e componentes posicionados dentro da própria estrutura, aumentando o aproveitamento do espaço e reduzindo o custo proporcional do frete.
O frete marítimo é calculado com base em volume, peso, porto de origem e destino, além de taxas portuárias, transporte interno até o porto e seguro da carga. Reduzir o volume ocupado impacta diretamente no valor final pago por unidade enviada. Por isso, o corte estrutural não é apenas uma escolha técnica, mas uma decisão econômica. No Japão, exportações são isentas de imposto de consumo quando devidamente registradas como venda externa. O veículo deixa de gerar obrigações fiscais internas após a baixa oficial. No entanto, o ponto mais sensível está na tributação do país de destino. Em muitos mercados importadores, a diferença entre importar um veículo completo e importar peças automotivas usadas ou sucata metálica é significativa. Veículos completos costumam pagar imposto de importação elevado, taxas adicionais baseadas na cilindrada e outros encargos calculados sobre o valor CF, que inclui custo, seguro e frete. Já peças desmontadas podem ser classificadas de forma diferente na tabela aduaneira, com alíquotas reduzidas e, dependendo do enquadramento fiscal, carga tributária muito menor ou até inexistente em situações específicas previstas na legislação local. Essa diferença de classificação influencia diretamente a decisão de cortar o carro em half cut ou dividir a estrutura em seções. Ao ser declarado como conjunto de peças usadas ou material reaproveitável, o envio pode se tornar economicamente mais viável do que a importação de um automóvel completo.
O resultado é uma equação onde se somam compra em leilão por valor reduzido, economia no frete pela melhor ocupação do container e possível redução tributária no destino. Quando essas partes chegam ao Paquistão, entram em oficinas locais onde passam por soldagem, alinhamento estrutural, montagem mecânica e acabamento. O carro que saiu do Japão como unidade usada e foi transportado em seções retorna à forma original após reconstrução. Todo o processo é sustentado por uma cadeia que conecta a inspeção rigorosa no país de origem, sistema organizado de leilões, estratégias logísticas internacionais e enquadramento tributário diferenciado. O corte da carroceria é apenas a etapa visível de uma operação que envolve legislação, transporte marítimo, classificação fiscal e reaproveitamento estrutural. Os leilões do Japão funcionam em uma escala industrial. Há complexos que movimentam milhares de unidades em um único dia. Cada veículo recebe uma ficha técnica detalhada, com diagrama da carroceria indicando arranhões, amassados e reparos prévios. A transparência do sistema é parte fundamental da credibilidade do mercado. Compradores conseguem saber o histórico básico de condição antes mesmo de dar um lance.
Existe também uma cultura forte de manutenção preventiva. Oficinas japonesas seguem padrões técnicos rígidos. Muitas peças são substituídas antes de atingirem desgaste crítico. Isso significa que veículos descartados podem ainda ter componentes em boas condições estruturais e mecânicas. Para o mercado internacional, isso representa oportunidade de reaproveitamento. Outro ponto interessante é o sistema de reciclagem automotiva japonês. O país implementou leis específicas para a reciclagem de veículos, exigindo que fluidos, airbags e materiais perigosos sejam tratados adequadamente. O aço da carroceria é reaproveitado e componentes eletrônicos passam por processos controlados de descarte. Esse sistema reduz o impacto ambiental interno e organiza o fluxo de veículos fora de circulação. Os portos japoneses desempenham um papel central nessa cadeia. Cidades portuárias como Yokohama, Kobe e Nagoya concentram grande parte das exportações automotivas. Pátios próximos aos terminais armazenam milhares de veículos aguardando embarque. Ali, carros são organizados por destino, tipo de envio e documentação. A logística japonesa é conhecida pela precisão. Horários de transporte terrestre até o porto são planejados com antecedência. Documentação de exportação é emitida de forma padronizada. O controle alfandegário segue regras claras. Essa organização reduz atrasos e mantém o fluxo constante de mercadorias saindo do país. Há também uma curiosidade cultural relevante. No Japão, o carro raramente é visto como um bem para uso até o esgotamento total. Em muitos casos, a troca por um modelo mais novo ocorre por planejamento financeiro e não apenas por falha mecânica. Concessionárias oferecem programas de renovação periódica, incentivando a substituição antes que os custos de manutenção aumentem.
A tecnologia embarcada nos veículos japoneses evoluiu rapidamente nas últimas décadas. Sistemas híbridos, como os popularizados pela Toyota, ganharam grande presença no mercado doméstico. Isso criou um volume considerável de veículos híbridos usados disponíveis para exportação, ampliando o interesse internacional. O Japão também possui padrões rigorosos de controle de emissões. Regulamentações ambientais sucessivas levaram fabricantes a adotar motores mais eficientes e sistemas de controle eletrônico avançados. Quando esses carros deixam o mercado interno, carregam especificações técnicas que muitas vezes superam as exigências de países importadores. Outro aspecto interessante é o cuidado estético. Mesmo veículos com vários anos de uso frequentemente apresentam um interior conservado, devido à cultura local de preservação e limpeza. Essa característica aumenta o valor percebido no exterior. Quando essas unidades cruzam o oceano e chegam a novos mercados, carregam consigo não apenas metal e mecânica, mas um histórico formado por políticas públicas, padrões técnicos e decisões econômicas tomadas do outro lado do mundo. Se você chegou até aqui, é porque gosta do nosso tipo de conteúdo, completo, técnico e simples. Buscamos trazer sempre da melhor maneira possível, para que todos consigam entender o processo e perceber que cada país ou região tem suas características, motivos e necessidades. No próximo vídeo do Paquistão Viral, traremos ainda mais informações complementares, além de novas imagens e curiosidades locais. Para não perder nenhum capítulo dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar o vídeo com dicas e dúvidas e enviar para os amigos.